Olá! Agora, seguindo a nossa sequência de programação, nós vamos aprender a programar a página init Bravo. Então, vamos aprender como que a gente chega nessa página primeiro. Então, a gente vai clicar aqui na página init e essa primeira página aqui é a init alpha, né? Para a gente chegar na init Bravo, a gente clica nessa setinha aqui do lado e a gente vai ter acesso a essa página aqui, init Bravo. Então, como vocês podem perceber, essa é uma página que nós vamos colocar valores de peso, centro de gravidade e quantidade de combustível, né? Que está aqui, ó, 0 fuel weight barra 0 fuel weight CG, block fuel, e colocando esses dados, nós vamos ter alguns valores muito importantes, né? Que é, por exemplo, peso de decolagem, peso de pouso, tempo de voo até o destino, combustível reserva e etc. Vamos voltar para a página do Flight Plane e perceba que aqui, olha, na página do Flight Plane, nós não temos nenhum cálculo, né, de performance da aeronave. Por quê? Porque aqui a gente ainda não inseriu os valores de peso, se você não lembra, né? E na página init alpha, a gente colocou o Cost Index 5. Então, a única coisa que falta para que a aeronave possa fazer esses cálculos aqui é a gente preencher o peso zero combustível, o centro de gravidade zero combustível e colocar a quantidade de combustível na aeronave, que é o block fuel, né? E através disso, né, ele vai pegar o cost index, ele vai entender como a gente quer que a aeronave se comporte, né, daquele valor entre 0 a 99, e ele vai começar a fazer os cálculos para gerenciar a aeronave para ter essa performance. Então ele vai dar todos os valores de previsão aqui. A gente vai ver daqui a pouco. Então vamos preencher aqui os valores. Antes disso, é muito importante a gente saber uma coisa. Nós não podemos colocar os valores de 0 fuel weight, 0 fuel weight CG errado. É incrivelmente importante, é super importante que você preencha os valores de forma correta. Por quê? É baseado nesses valores que a aeronave vai calcular toda a performance dela. Além de, o Airbus é uma aeronave que tem muitos sistemas de proteção. E para esses sistemas funcionarem, existem várias variáveis, né? Uma dessas variáveis são o peso da aeronave, zero combustível, e o peso da aeronave e o centro de gravidade, zero combustível. Então, se você coloca esses valores errados, Airbus vai trabalhar com limitantes erradas, entendeu? Então é muito importante você preencher esses valores de forma mais precisa possível. E como que a gente tem esses valores de forma mais precisa? Através da Final Load Sheet. Então, nem sempre, quando a gente chega nessa parte da preparação, na página init Bravo, nem sempre todos os passageiros embarcaram, né? Às vezes a gente ainda está no meio do embarque, está no meio do abastecimento. Então a gente não tem o resultado da Final Load Sheet. Nesse caso, sim, a gente pode usar valores estimados, né, que é o que está aqui, olha, Estimated Takeoff Weight, Estimated Landing Weight, Estimated Zero Fuel Weight. Porém, o que a gente não pode fazer é decolar com esses dados, tá ok? Esses dados é só para a gente cross-checar se tem algum erro muito grande que vocês vão aprender daqui a pouco, o porquê que a gente precisa colocar esses dados. Mas basicamente nós podemos colocar os dados estimados, mas nós não podemos continuar o voo com esses dados estimados. Nós precisamos atualizar eles com a Final Load Sheet, né? Os dados de carregamento, peso, balanceamento atualizados e mais preciso possível. Ok, continuando aqui, vamos preencher o nosso Zero Fuel Weight, né, que deu 58 toneladas, ponto 6, barra o Zero Fuel Weight CG. Não é o Zero Fuel Weight, desculpa, não é o centro de gravidade do Gross Weight da aeronave, é o centro de gravidade zero combustível, que no caso deu 32.1. Então vamos aqui 32.1 e vamos colocar esse valor. E agora nós vamos colocar o Block Fuel. Antes que eu coloque o Block Fuel, vamos entender algumas coisas aqui, uma passagem breve e rápida. Aqui nós temos o peso estimado, olha, do peso de decolagem, do peso de pouso, do combustível
para etapa, tempo para etapa, combustível reserva e etc. Assim que a gente colocar o block fuel, que é o combustível que está na aeronave, a aeronave vai fazer todos esses cálculos. Então, repara só no que vai acontecer. Vamos supor que a gente colocou 7 toneladas. Então, vamos colocar aqui 7.0. Automaticamente, ele já fez uma grande quantidade de cálculos aqui, né? Inclusive, no próprio ND, a gente já pode ver algumas diferenças, né? Que ele colocou, por exemplo, essa curvinha aqui, o raio da curva após a decolagem, né? Cruzando 1.500 pés. Ele não conseguia fazer isso antes porque ele não tinha dados do peso da aeronave, não tinha dados de performance. Agora ele já consegue. Então, vamos entender quais dessas informações nós precisamos interpretar e o que nós temos que fazer. Então, primeira coisa que nós vamos olhar aqui é o take-off weight. Nós vamos comparar o take-off weight que essa página calculou, que o FMGS calculou, e comparar com o nosso plano de voo computadorizado. Então, o nosso plano de voo computadorizado calculou 65,2 toneladas para a decolagem. Aqui ele calculou 65,4, ou seja, valores bastante próximos. Landing weight, 62,2. E aqui, 61,89, né? Uma diferença aí de 300 kg mais ou menos. Combustível mínimo para o pouso, né? No momento do pouso do destino, 2,5 toneladas. E aqui embaixo nós temos o trip wind. Perceba que o trip wind ele está em azul. E o take-off weight, landing weight e minimum destination fuel on board, ele está em verde, ou seja, dados calculados pelo FMGS. O que é que a gente vai preencher aqui no trip wind? A trip wind, nós vamos colocar a componente média de vento, tá ok? Então, a partir desse valor, os dados vão ficar mais precisos. Vamos colocar ele daqui a pouco para a gente entender a diferença que ele faz. Logo aqui à esquerda em cima, nós temos o combustível usado para táxi. No caso, são 0,2 toneladas, ou seja, 200 kg. O trip time, ele está dando 3,2 toneladas e o tempo de 1 hora e 13 minutos. Porém, aqui está dando 1 hora e 15 minutos e 3 toneladas e 300 quilos, né? Porém, a gente ainda não colocou a componente do vento. Eu quero que vocês percebam a diferença da componente do vento. Então, nós temos aqui o average wind component, né? Esse dado aqui, de M42. O que é que isso significa? Que nós estamos com a componente de proa de 42 nós. Outro dado que a gente pode confirmar isso é o ground distance, que está 456 milhas náuticas, né, que a gente já comparou aqui na página do Flight Plane, 468. E o air distance está 508, ou seja, a aeronave vai voar mais milhas no ar do que em relação ao chão. Isso por causa do vento de proa. Então, vento de proa, a gente vai colocar aqui no trip wind como a sigla HD. Vento de cauda, nós vamos iniciar com TL, né? Então, vamos colocar aqui HD, que é headwind, e colocar o nosso vento, a nossa componente, que foi de 42 nós. Então, 0,42. Colocamos aqui, ele vai calcular, ele já colocou aqui, ó, nosso trip time, trip fuel, ou seja, nosso trip fuel, que é o primeiro, deu 3,5 toneladas. Até um pouco mais do que o nosso planejamento calculou, 3,353, né? E o trip time aqui deu 1 hora e 19 minutos. O nosso planejamento 1 hora e 15 minutos. Ou seja, ele recalculou considerando o vento, ok? E esse tempo ele está dentro dos limites, não tem nenhum erro. O que seria um erro aqui, por exemplo? Seria, na hora que a gente estava colocando os fixos aqui, né, para a gente construir a nossa rota, lembra que tinha aquele erro de duplicar um fixo? Às vezes acontece de a gente colocar um fixo duplicado,
e a gente acabou selecionando um fixo que fica em outro país, por exemplo. Então, seria, por exemplo, vamos supor que esse fixo ACCEP também teria no Canadá. E a gente selecionou o do Canadá. Então a rota ia ficar gigante. E a gente ia perceber aqui no trip time que ia dar 10 horas de voo, por exemplo, ou até mais, sei lá. Mas o que importa é que a gente ia ver uma diferença muito grande e já ia identificar um erro no nosso plano de voo, né? Além de identificar o erro aqui na distância do voo em milhas náuticas. Ok, então vamos continuar aqui. Vamos para RTE-RSV barra o símbolo de porcentagem. O que é que isso significa? Ele está falando aqui que 5% do combustível usado para o voo, né, que é esse 3,5, ele vai separar para a reserva. No nosso caso, o nosso planejamento ele considera 15%. Então a gente tem que mudar esse cálculo aqui. Tanto que ele está em azul, ou seja, é um dado que a gente pode mudar. Isso vai depender pela sua empresa, né? Então, por exemplo, a gente pode colocar barra 15% e a gente vai ter o valor aqui, ó, já alterou o combustível reserva, 0,5, exatamente como o nosso planejamento. Porém, algumas companhias aéreas pedem para que o piloto, ao invés de escravizar a porcentagem, o piloto vai escravizar a quantidade de combustível reserva e vai colocar a quantidade de combustível. Por exemplo, então vamos colocar aqui 0,5. Então ele vai recalcular a porcentagem. E quando ele recalcular a porcentagem, aí sim, a gente pega o valor dessa porcentagem, 14,4, e escraviza agora a porcentagem de 14,4. Assim você tem um cálculo mais preciso na hora de calcular o combustível extra, ok? Depois aqui embaixo nós vamos ter a quantidade de combustível e de tempo para o aeródromo alternado, né? Que deu 1,5 toneladas, aqui deu 1,6, né? 37 minutos e aqui deu 38 minutos aqui no FMGS e 37 minutos aqui. E combustível reserva, 30 minutos reserva e 1 tonelada. E no nosso planejamento 1 tonelada e 100. Ok. Então, o resultado da conta, nós temos 300 kg de combustível extra e 9 minutos de combustível extra. Então, é isso que a gente tem que fazer na página Init Bravo. A gente vai colocar os dados de peso zero combustível, centro de gravidade zero combustível, lembrando que tem que ser os valores atuais, ok? Os valores mais precisos. Se a gente não tiver ele, pode usar o estimado, lembrando que depois a gente tem que atualizar. Depois a gente compara combustível de decolagem, combustível mínimo no destino, tempo de voo até o destino e qual é o nosso combustível extra.